Fala galera, Júlia aqui, começando uma sessão de vídeos voltada para o ensino superior, alguns conteúdos da farmácia, tá, especificamente, mas talvez ajude para outros cursos. E começando com a físico-química, especificamente a parte de fenômenos de superfície, que você pode ver em físico-química 2 ou físico-química 5, né? Depende um pouco aí do curso, tá? Mas não é a primeira físico-química, não é a primeira coisa de físico-química que a gente vê. Então vamos lá? Para a gente começar a falar sobre fenômeno de superfície, a gente tem que lembrar um pouquinho da Física 1, né, que vai trabalhar com a primeira e com a segunda lei da termodinâmica. Então, isso eu não vou me aprofundar aqui, tá? Porque não vai ter tempo, né? Porque já é extenso pra caramba esse conteúdo. Mas, então vamos lembrar aqui, tá? O que que fala a primeira lei da termodinâmica? Fala, né, que a variação interna de um sistema tem que ser igual à variação que eu tenho de calor e trabalho. DU é variação interna da energia do sistema. E DQ e DW é variação de calor e variação de trabalho, nas formas infinitesimais. Então, eu vou ter energia de um lado e energia do outro. DQ, né, o calor, já vai falar que é um calor relacionado com a energia que é passada, mas de maneira caótica. Já o trabalho também é energia, mas passado de maneira organizada, vamos colocar assim, né, ou recebido de maneira organizada, enquanto que o calor é de maneira caótica. Mas está querendo mostrar para gente que a energia se mantém constante, né? Dos dois lados tem uma igualdade. Então, eu estou falando na primeira lei sobre a conservação de energia. Já na segunda lei, a gente fala do conceito, né, de entropia, que é, em situações específicas, a gente pode chegar na conclusão de que a variação infinitesimal da entropia, né, é o calor trocado reversivelmente sobre uma certa temperatura em que essa transformação ocorre. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar entender alguns desses conceitos para a gente manipular essa fórmula. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente a gente não vai trabalhar com essa equação daqui. A gente vai trabalhar com uma variação dela, que du é T ds menos P dV. E o que eu vou fazer aqui para vocês agora é mostrar como que a gente sai, né, daquela equação 1 e chega nessa daqui de azul. Para isso eu vou precisar relembrar alguns conceitos. Vamos falar então da expansão de um gás. Imagina que eu tenho aqui um gás, imagina que isso aqui na verdade é um hemo, ele pode subir ou descer. E a gente sabe, né, que os gases, naturalmente, inclusive pela questão da entropia, eles tendem a se expandir. Então, se eu não tenho nada forçando esse êmbolo para baixo, naturalmente esse êmbolo vai subir porque o gás vai se expandir. Então, esse volume aqui em cima, que não estava sendo ocupado pelo gás, passa a ser ocupado por ele. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um volume inicial de um gás. Quando ele se expande, eu vou ter um volume final, ou seja, né, do início do recipiente até o final do recipiente. Se eu subtraio o volume final do volume inicial, eu vou ter o quanto esse volume variou. Que aqui, graficamente, né, no sentido de desenho e não de gráfico, eu vou ter esse espaço aqui sendo o meu ΔV. E aí, cara, para isso acontecer, esse gás ele vai realizar um trabalho. Né? Observa o que eu estou falando, o gás que vai realizar um trabalho. Bom, a gente sabe lá no ensino médio que trabalho, ou deveria saber, que trabalho ele pode ser calculado pela força vezes um deslocamento. Eu chamei aqui de equação 3. O que eu vou tentar fazer agora? Olha, eu vou tentar olhar para esse tipo de situação que está acontecendo e vou tentar identificar qual que é a minha força e qual que é o meu deslocamento. Tudo bem? Bom, vamos lá. Quando eu pensar aqui na minha força, vamos lá, o que está acontecendo? Quando esse gás começa a se expandir, ele começa a se expandir porque, de alguma forma, essas moléculas estão ganhando energia cinética, elas estão se movimentando mais e elas vão, naturalmente, se chocar contra a área desse êmbolo. Então, eu tenho ali uma força sobre uma área. Força sobre área a gente conhece como pressão. Então, na verdade, a força que está acontecendo aqui é uma pressão. Então, eu posso, né, escrever que, na verdade, a força que está ali acontecendo é
na verdade, uma pressão. Que deslocamento é esse que está acontecendo? Se eu observar, eu não tenho deslocamento no sentido de distância, né? Como se eu estivesse empurrando uma caixa de um ponto inicial para um ponto final. O que eu tenho de ponto inicial aqui é o volume que eu tinha no início e o volume que eu tenho no final. Então, na verdade, o que está variando aqui de deslocamento, na verdade, é a variação do volume. Então, eu tenho aqui, né, que na verdade, o que está acontecendo é que o deslocamento é um ΔV. Eu poderia, então, reescrever que W é P vezes ΔV. O que eu vou fazer? Aplicar um diferencial nessa equação. Então, o W, na verdade, ele viraria um dW, e aonde tem F eu vou colocar P, e aonde tem D eu colocaria o ΔV, porém, como eu estou fazendo uma diferencial, vai virar um dV. Tudo bem? Só que, como eu falei, isso daqui, o gás está realizando esse trabalho. E aí, quimicamente, a gente convenciona que quando isso acontece, a gente usa sinal negativo para poder representar. Então, eu chego, na verdade, que o trabalho realizado na expansão de um gás tem que ser menos PdV. Beleza. Da segunda lei da termodinâmica, que eu escrevi aqui para vocês, se eu passar o T para o outro lado e aplicar aqui o diferencial em toda a equação, aqui, na verdade, o certo seria eu botar um ΔS, e aí sim, se eu aplicar um diferencial nessa equação 2, eu teria o seguinte, que ds é igual a dq reversível sobre temperatura, que a temperatura aqui é constante, não vai ter o diferencial dela. Se eu passo o t multiplicando pelo ds, eu tenho que dq é igual a t ds. E aí, olha que maravilha, eu sei quem é dw, eu sei quem é dq, o que me falta agora é substituir na primeira lei. Então, eu tenho que, na verdade, du é igual a t ds menos p dV. Né? Primeira lei da termodinâmica ou relação fundamental da termodinâmica, beleza? Então a gente entendeu, né, como que a gente chega disso daqui. Eu acho que, por enquanto, tá bom para começar. Na segunda aula, então, eu vou mostrar, né, algumas funções, variáveis e transformações. Vai ser uma aula, essa primeira, disso aqui, um pouquinho curta, porque vai ter matemática, então tem que ir com calma. Mas eu espero que pelo menos essa primeira parte tenha ficado claro aí para todos. A gente já volta falando do resto, beleza? Valeu!